Esse episódio do Agro e Prosa Podcast é um oferecimento da Grão Top. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. O meu entrevistado de hoje será Anderson Santos Galvão, médico veterinário pós-graduado em gestão no agronegócio e gerente comercial da AgroRaça. E o tema da nossa entrevista será o impacto causado pela doença respiratória bovina. Anderson, que bom ter você aqui, seja bem-vindo. Maravilha, Divino Ronaldo, agradeço pela oportunidade de estar aqui debatendo do assunto da pecuária, né? Falando com todos os seus ouvintes, todos os entusiastas do AgroProsa, do Morada do Campo. Então, para nós da AgroRaça, eu representando aqui a empresa, é um motivo de alegria e responsabilidade também, da gente levar uma informação que vai ter relevância para o homem do campo. Eu não tenho dúvida dessa relevância, porque a sua capacidade é muito grande. Apesar da sua juventude, de ser muito jovem, mas o conhecimento que você tem é muito grande. E isso vale mais do que tudo, viu? É verdade. Mas eu tenho que atribuir de onde vem esse conhecimento aí, viu, Divino Ronaldo? Eu quero agradecer também a oportunidade de Deus, né? Da gente estar aqui hoje reunido com saúde, né? A palavra de Deus vai dizer pra gente que a sabedoria vem do temor do Senhor, né? Então tudo que a gente sabe ou conhece um pouco, vem de Deus, viu? eu acho que todo aquele que valoriza o ensinamento que Deus manda pra gente e valoriza a oportunidade que os pais proporcionam, com certeza ele tem muita oportunidade na vida, né? Amém, é verdade, é verdade. Meu amigo, vamos falar dessa pecuária maravilhosa que está crescendo a cada dia mais, se profissionalizando a cada dia mais. E hoje você vai falar de um assunto que eu tenho certeza que muitos pecuaristas querem entender um pouco mais, que é a doença respiratória bovina. O que é essa doença, Anderson? Boa pergunta, Divino Ronaldo. Vamos dividir aqui, a gente chama ela de DRB, doença respiratória bovina. DRB. O que significa o DRB? É um complexo de várias doenças, inclusive a pneumonia, que acomete os bovinos no caráter respiratório, seja ele na fase inferior, nas narinas, ou até mesmo na fase interior do animal, né? E a gente vai discorrer um pouquinho desse assunto aqui hoje, né? Para a gente esclarecer esse momento que a gente está vivendo hoje atualmente, né? Mês de maio, entrando agora no mês de junho, né? Estação do ano mudando, temperatura, né? Então a DRB, a doença respiratória bovina, é o complexo das doenças que acometem os bovinos, seja ele de corte ou de leite. Esse momento agora, ele chega a ser preocupante? Você citou bem que é um momento de transição, de clima, de temperatura. Quais são esses fatores climáticos que vão interferir mais, né, nesse momento, nessa doença, nesse complexo de doenças? Correto. A sua pergunta, eu criei uma frase, um jargão dela, tá? Eu costumo falar que é assim: dias quentes e noites frias, clima propício para a pneumonia, né? E é o que a gente tem vivido nesses últimos dias na nossa região aqui, na nossa micro-região de Rio Verde, todo o sudoeste goiano. Dias muito quentes, ensolarados, né? Temperaturas altas ao longo do dia, mas à noite a temperatura cai, né? E até mesmo na cidade a gente vê que a pneumonia, a gripe, ela tem se alastrado nesses últimos dias. E com o mundo dos bovinos, da pecuária, não é diferente, Divino Ronaldo. Existem sim essas janelas que se abrem dessa doença, justamente nesse período que a gente está vivendo. O Anderson, a gente ouve muitas coisas, muitos mitos, então eu que estou do lado de cá não sei o que é verdade e o que é mentira. Eu vou aproveitar você aqui para me ajudar. Eu já ouvi dizer que os bovinos, apesar de serem grandes, eles têm os pulmões pequenos e mais suscetíveis a essas doenças. Isso é verdade ou é mentira? Na verdade, dentro do universo dos animais,
a anatomia do ser, vamos falar assim, do animal, da espécie, que vamos dizer assim, foi mais desfavorável nessa questão do tamanho do pulmão, talvez poderia ser, sim, o cavalo. Mas o bovino em si tem uma capacidade respiratória boa, uma tolerância boa. Mas isso não quer dizer que ele se torna, pela sua anatomia, sua espécie, um animal privilegiado a ponto de não sofrer a doença, né? Mas sim, ele tem, se a gente for lá, Deus é todo perfeito, né? Não tem, em toda a criação dele não existe erro, né? Mas o bovino, ele tem, acho que isso aí seria um mito, ele tem sim uma capacidade respiratória, a anatomia dele dentro do seu pulmão, ela é exercida com muita excelência, né? E ela tem um tamanho que, na verdade, deveria ter mesmo, né? Para cumprir toda a fisiologia dele. Então, assim, ao meu ver... Então se tem alguém que levou um prejuízozinho aí, foi o cavalo. Se alguém levou um prejuízozinho, foi o cavalo. E não só no pulmão, né? Todo o trato digestivo do cavalo também, ele é reduzido, né? Então, assim, as cólicas em equino é muito comum acontecer, né? Mas isso é um tema para uma outra prosa nossa aí. Outra prosa, com certeza. Qual é o impacto, Anderson, trazido para a pecuária brasileira por esse complexo de doenças respiratórias bovinas? Correto. Eu vou trazer dados aqui, que são dados de 2021, né, de um benchmark que a gente sempre acompanha, que são de grandes fazendas, não só grandes fazendas, mas fazendas que a gente acompanha de perto, né, na parte sanitária, né, e a gente também tem acesso a algumas informações a nível Brasil, né, pensando no confinamento. Hoje, no confinamento do gado de corte, 75% das mortes ou das doenças manifestadas no confinamento, elas provêm da doença respiratória, provêm da pneumonia. Então a gente está falando, Divino Ronaldo, de um impacto sanitário muito grande e de um impacto financeiro para o pecuarista também muito grande, um prejuízo grande. Porque a pneumonia, além dela ter uma grande morbidade, ela também tem uma grande mortalidade. Desses 75% que são as doenças causadas no confinamento, cerca de 50% desse dado, ele vem a óbito, ocorre a morte desses bovinos, né? Então existe sim um impacto financeiro muito grande por parte da perda desses animais vindo a óbito e também pela parte sanitária, né? Porque um animal infectado, ele vai infectar outros, né? Então a gente está falando de um impacto financeiro e sanitário. Os fatores de risco da doença, vamos citar aqui alguns para deixar assim bem claro, bem fácil para as pessoas entenderem? Vamos sim. A gente, nesse exato momento, a gente está atravessando um fenômeno na fazenda, né? A gente costuma dizer que as estações do ano ela é dividida em 4 estações, né? Mas na fazenda, na pecuária, a gente só tem 2 estações. Período da chuva e período da seca. E a gente está justamente atravessando essa estação, saindo do período das águas e entrando no período da seca, né? Consequentemente, o capim abençoado, ele vai secando. E essa secada de capim, ele vai perdendo nutrientes com o passar dos dias, né? Então, assim, o capim seco, o excesso de poeira, porque o tempo vai ficando mais seco, né? A perda de peso desses animais, ou até mesmo um fator que pode acontecer nesse período é o estresse. O estresse pode ser causado pela falta de alimento, pode ser por uma formação de novos lotes, né, dentro da fazenda. Vamos pensar num cenário de uma pecuária de corte, onde o produtor remanejou todos os seus pastos, preparou aquele pasto ali específico para passar o período da seca, né, que é o pasto vedado que a gente fala. E ali ele já começa a formar novos lotes, e todos os lotes desses bovinos, a gente tem que entender o comportamento do bovino, que o bovino existem os líderes, né, quem come primeiro, quem é o líder, quem são os liderados. Então essa formação de novos lotes dentro dos bovinos, existe também um novo estresse. Então todos esses pequenos estresses que esse animal está vivenciando ou vai vivenciar nesses próximos meses, pode ser a porta de entrada para uma bactéria ou um vírus. Porque até com a gente, seres humanos, se a gente sofre um estresse, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai atuar na nossa corrente sanguínea.
E ele vai causar, sim, né, a depressão do nosso sistema imunológico, levando a uma doença oportunista, né? E para os bovinos não são diferentes, né? Então, só para a gente relembrar, formação de novos lotes, capim mais seco, estamos atravessando agora um período de inversão térmica, né? Dos dias quentes, as noites frias. Então, tudo isso vai contribuindo para que esse animal fique suscetível, fica vulnerável às doenças respiratórias dos bovinos. Anderson, a gente tem aqui em Rio Verde, no Brasil inteiro, 99% dos municípios brasileiros produzem leite. E aqui em Rio Verde nós temos uma grande produção de leite. Essa doença, ela prejudica a produção de leite. Você falou aí de um aumento de mortalidade dos animais e no caso do leite, essa produção é prejudicada? Sem dúvida, ela é prejudicada. É muito importante essa pergunta, porque às vezes o produtor de leite ele pode pensar que essa é uma doença só que dá em confinamento. E existem vários casos aí, até mesmo nesse ano, fazendas que a gente assiste mais de perto, a gente viu um surto, sim, de um vírus específico, né, um PI3, que a gente vai falar logo dele, num rebanho leiteiro, confinado, né, um rebanho sadio, que tem a dieta ajustada, né, não era no período que a gente está vivendo agora, de mais desafio ainda. Então, sim, a DRB, as doenças respiratórias dos bovinos, elas acometem, sim, o rebanho leiteiro. E pode acometer rebanhos leiteiros de alta tecnologia até baixa tecnologia, né? Então, vamos dizer assim, desde o produtor pequeno até o grande produtor de leite, ele está suscetível ao seu rebanho manifestar ou não essa doença, né? Então, o risco ele existe e o produtor tem que estar atento a essa fase que a gente está atravessando agora nesses próximos meses. Você falou aí de um surto de quê? PI3? Isso. Assim como a gente estava na campanha de vacinação para nós, seres humanos, né? Para vacinação contra a gripe, né? Influenza, né? O PI3, ele é um vírus sicilial que causa, sim, uma doença respiratória, né? Nesse caso específico dessa fazenda que eu citei, foi um surto de PI3, né? Os animais estavam, vamos dizer assim, comendo normal, produzindo leite normal, de um dia para o outro teve morte, começou a manifestar ali os sinais da doença e logo de imediato a gente já teve uma resposta bem imediata, utilizando uma vacina específica para esse tipo de situação, né? Vacinamos todo o rebanho e foi controlado, né? Então, assim, os surtos, a gente não tem controle dele, né? A gente vivenciou uma pandemia há poucos dias atrás, né? Poucos anos atrás, aí, 2 anos atrás, a gente viveu a pandemia que ela foi tomando grandes proporções. Isso também acomete em rebanhos, né? Seja ele de bovinos, suínos, aves, né? Existe uma idade mais suscetível para que essas doenças aconteçam? Por exemplo, você fez um paralelo aí com seres humanos. No caso de crianças e idosos, existe uma preocupação maior, principalmente com o tempo seco agora, com a friagem, né? Todas essas questões. No caso dos bovinos, existe uma idade em que esses animais ficam mais suscetíveis? Sim. Na verdade, essa pergunta ela é uma pergunta que muito importante mesmo. Talvez a mais até agora. Porque a pneumonia, ela não escolhe a raça do bovino, ela não escolhe a idade do bovino e nem o sexo. Então pode acometer fêmeas, machos, jovens e até adultos. O que a gente já viu com a nossa experiência? Às vezes uma vaca com mais idade, um pouco, a gente chama aqui no Goiás de vaqueirada, né? Essa vaca foi abatida e no abate ali a gente viu que teve lesões na sua carcaça no quesito pulmão. Ela não manifestou a doença. Você via a vaca, aos olhos nossos, ela estava... Naturalmente ela estava saudável, mas no abate... Sem sintoma nenhum? Sem sintoma nenhum. E o frigorífico condenou parte dessa carcaça, né? Porque o frigorífico condena, né? Quando isso acontece, do produtor, né? E aí ele me mandou o relatório do frigorífico. E ali a gente percebeu lesões, né? Tava bem claro. São lesões causadas por uma bactéria que manifestou uma pneumonia, mas o animal não manifestou clinicamente. Ele ficou subclínico, que é o que a gente chama. Então, assim, pode acontecer em bezerrinhos de poucos dias de vida, né? A gente usa muito o termo das bezerras de casinha na pecuária de leite.
As bezerras de casinha a gente trata como um bebê, né? Todos os cuidados têm que ser feitos do ambiente, da vacinação, né? Sanitário, nutricional. E é comum a gente perder bezerras de poucos dias de vida para DRB, para doença respiratória bovina. Então pode acontecer tanto em vaca, boi de confinamento, quanto em bezerras. Então é uma doença que realmente ela não escolhe a idade ou o sexo. Ela realmente ataca mesmo, né? Por esses fatores que a gente conversou. Agora é importante a gente entender também que essas formações de lote, a mudança de clima, a inversão térmica, a poeira, as baixas temperaturas, né? Esses animais que passaram por algum estresse, né? De formação de lote, transporte, às vezes é uma compra, que eu comprei esses animais que viajou muito tempo, né? Até chegar na minha propriedade. Mudanças de dieta, que agora vai acontecer muito, né? No período da seca. A gente às vezes sai de uma dieta mais mineralizada e vai agora utilizar mais os grãos, né? Para sustentar a falta dos nutrientes no capim, né? Essas mudanças, elas geram estresse nos animais. Superlotações, né? Que a gente às vezes, por conta de espaço na fazenda lá do seu João, ele não tem aquele espaço grande e ele teve que deixar o pasto vedado, então ocupou muito espaço, muitos animais, né? Essa superlotação. Então são vários os fatores que levam sim a manifestar a doença, né? E esses fatores a gente não tem controle dele. O que o produtor tem de controle é o que a gente, né, vai falar daqui a pouco, que são as prevenções, né? Então, esses fatores o produtor ele não tem como se prevenir deles, estão acima dele, né? Anderson, a suspensão da vacinação da febre aftosa, de alguma maneira, ela deve alterar a rotina de manejo dos animais? E qual a preocupação que o pecuarista tem que ter a mais agora, já que ele não tem que se preocupar com a vacina da aftosa? Boa pergunta, excelente pergunta. A vacinação contra a febre aftosa, ela é muito importante, é importante a gente dizer isso, para as nossas comercializações mundo afora. Nossa carne bovina, os derivados do leite, tudo que a gente produz da pecuária, a gente tem que dar segurança alimentar. Dizer para o mundo que nós produzimos proteína de boa qualidade com segurança alimentar. E a gente alcançou essa marca, né? Erradicando dentro do estado a vacinação contra a febre aftosa em Goiás, mas a gente não pode ficar só por aí, a gente tem que avançar. Existem algumas doenças, alguns parasitas que existem dentro das nossas propriedades, que a gente também, quem sabe, um dia pode falar assim, ó, daqui 10, 15 anos a gente fala, a gente erradicou mais essa doença, né? Então, assim, o produtor, ele tem que se sentir orgulhoso por ter erradicado, mas ele não pode parar por aí. Ele tem que fazer uma boa suplementação de mineral, de proteinado, fornecer uma dieta correta para os seus animais, para eles terem rendimento de ganho de peso e lucro, mas é necessário, na parte sanitária, que a gente avance. Pensando em erradicar uma vacina senão contra a brucelose, que acomete as fêmeas, que também é obrigatório todo ano, né? E a gente continuar avançando em outras doenças. Por exemplo, doenças reprodutivas, né? Que em alguns países da Europa não tem essas doenças. E trazer só um dado aí para a sua resposta, existe uma doença chamada BVD, que é uma doença que está quase 90% do nosso rebanho. Nós temos um rebanho brasileiro. Quem sabe daqui 15, 20 anos a gente não está falando que a gente está erradicando essa doença, né? Amigo, vamos falar da prevenção? A prevenção aí dessa DRB? Vamos sim. Ó, a prevenção a gente comentou aqui, né? Falando só das coisas ruins, né? Dos fatores que não tá na mão do produtor. Mas agora vem a notícia boa aí, o produtor. Ó, a prevenção tá na nossa mão. Tá na nossa mão a gente prevenir, né? A gente escuta muito desde pequeno, né, Divino Ronaldo, que prevenir é melhor que remediar, né? É melhor que remediar. E realmente na pecuária prevenir é melhor que remediar, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e o domínio sobre os animais. Então é função nossa também cuidar deles também de forma de segurança, né? Fazendo as vacinações corretas, né? Então existe prevenção para DRB, para doença respiratória, né? A gente pode fazer as prevenções através de vacinação, e a gente pode falar
de 2 pontos aqui, que existe diferença entre as vacinas. A gente pode também fazer a aspersão desses animais nos currais onde eles estão, para diminuir ali a incidência de poeira, né? Essa é uma prática muito usada nos confinamentos de gato de corte, né? A aspersão ali dos currais, dos boxes onde fica, porque ali a gente diminui drasticamente o nível de poeira. Diminuindo o nível de poeira, a gente também diminui a pressão também na ocorrência da doença. Então a gente tem essas 2 ferramentas aí que a gente depende da gente colocar em prática, para a gente não receber esses prejuízos aí para o produtor. Eu quero fazer um paralelo aqui sobre as vacinas, Divino Ronaldo. Existem vacinas inativadas e existem vacinas vivas. Como que a gente divide isso? As vacinas vivas são vacinas que geralmente ela causam uma titulação imunológica mais eficiente, só que consequentemente ela causa um pouquinho mais de risco pensando na saúde do animal. É mais ou menos assim. Na pandemia, você tomou a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca? Ah, eu tomei da AstraZeneca, eu senti isso, um mal-estar, uma febre. Ponto. A vacina viva, ela gera essa febre no animal. Mas isso é positivo, porque a gente está tratando de uma titulação maior imunológica, né? É um vírus vivo que a gente está colocando naquele animal. E a vacina inativada é uma vacina tão boa quanto a viva, mas que ela não gera esse primeiro momento, esse mal-estar, e às vezes ela vai ter uma resposta imunológica mais tardia. Então a viva, a gente tem uma resposta mais rápida, que causa uma lesãozinha, um desconforto no animal, e a gente tem uma vacina inativada, que ela demora mais para responder, e em muitos casos a gente tem que fazer um reforço, que é o que vem na bula dos fabricantes, e ela já não gera esse desconforto. Então existe sim, o produtor que está nos ouvindo, que existe diferença entre as vacinas. E o recomendado é ele ter sempre um veterinário do seu lado, para ler qual que é a melhor tomada de decisão nesse cenário que eu estou me encontrando. É uma vacina viva ou é uma vacina inativada? É uma vacina que vai proteger somente contra vírus ou vírus e bactéria? Então, é importante que ele esteja sempre atento a essas informações, sabendo que o que o vizinho faz não quer dizer que vai dar certo para ele, porque às vezes pode ser um cenário diferente, né? E talvez hoje esse é um grande desafio nós, como técnicos, para levar essa extensão rural para o produtor. A gente ainda é muito... O que faz no seu João, vou fazer lá também, deu certo. E às vezes não tem necessidade, né? Até com a gente mesmo a gente faz isso, né? A pessoa toma um remédio para alguma coisa e fala, foi bom para ele, vou tomar também. Tá errado, né? Ô Anderson, você falou algumas vezes aí a respeito da alimentação dos animais. Uma alimentação de qualidade e balanceada, ela ajuda na prevenção de doenças? Sem sombra de dúvida, né? A gente, se você vamos pensar, eu gosto de fazer uma comparação com a vaca de leite. A vaca de leite a gente considera ela um atleta. Como assim, Divino Ronaldo? Um atleta? Sim, um atleta. A vaca de leite de alto desempenho produtivo, que produz 40, 60, 50 litros de leite dia, essa vaca ela tem que ter uma alimentação extremamente balanceada. Energia, minerais, proteína, descanso na hora certa, né? Então ela é fundamental que a alimentação seja de vaca de leite ou dos animais de campo, gado de corte, ele seja adequado. Porque uma alimentação é a base da saúde, né? Se eu faço a melhor vacina no meu rebanho, uma vacina viva, vamos usar o exemplo da Bov Shield, não estou aqui vendendo um jabá não, mas é uma vacina realmente diferenciada no mercado, certo. Tem proteção por 279 dias, né? E é uma vacina que não necessita de reforço, dose única. Se eu faço essa vacina no animal que está desnutrido, o resultado não vai ser bom. Mas se eu faço essa vacina no animal que está bem nutrido, a resposta dessa vacina vai ser excelente. Nós já estamos chegando ao final aqui, mas eu gostaria de saber o seguinte, se esse grupo de doenças aí, ele é de fácil diagnóstico pelos profissionais que cuidam desses rebanhos? Geralmente o homem do campo, o peão, né, a gente chama que eles são os olhos da propriedade, né? Ele tem que fazer a ronda sanitária, né? Seja no confinamento, no pasto, tem que selar o animal ali, o cavalo, e rodar o campo para ver
esses animais. Não é difícil da gente ter esse olho clínico, né, apurado. É claro que o homem do campo tem um olho clínico muito maior do que eu, como médico veterinário, né? A gente tem confinamentos que a gente visita aí, que a turma está muito afiada na questão de identificar a doença. E identificar a doença é muito importante pensando na pneumonia. Por quê? Eu gosto de falar que na pneumonia, minutos podem ser horas. É uma doença que evolui rápido, ela mata mesmo. Então, quanto mais cedo eu identificar essa doença e começar o tratamento, é melhor. Então, vamos pensar quais são os sinais principais que a gente vai ver. Geralmente, esse animal, todo animal que está doente, ele está afastado do rebanho, né? Porque os animais, eles são seres gregários, os bovinos, eles gostam de estar em conjunto. Então, primeiro ponto, o animal está meio afastado, ele está com dificuldade de respirar, ele está aquele animal esticado, você vê que ele está parado, ele está esticado, porque respirar para ele dói, ele está com o pulmão carregado, ali de bactérias ou de vírus, né? E esse animal começa a sair uma secreção na sua narina. Mas não é aquela secreção transparente, que é saudável para o animal. É aquela secreção purulenta, mais pro lado do catarro, amarelada, né? E esse animal começa a perder peso, ele já não quer comer, né? Começa a ficar com vazio fundo. Aí o produtor já tem que ter uma ação imediata e tratar esse animal o mais rápido possível, porque minutos podem se tornar horas. Frações de minutos a gente pode perder um animal grande, adulto, que está na fase final de abate, a gente pode perder ele. Tanto o bezerrinho também. Então, os principais sintomas são esses: a secreção na narina, dificuldade em respirar, o animal fica esticado, ele fica com vazio, e também a perda de apetite. Esse animal não está comendo, ele está fora ali do rebanho, né? Ele está fora do seu contexto, né? Meu amigo, eu sabia que essa prosa ia ser boa. Eu sabia que você ia agregar demais da conta. Eu falei isso lá no início, né? Obrigado, foi um prazer falar com você. Nossa primeira prosa aqui, com certeza teremos outras. Mas eu fiquei muito feliz, viu? Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço aqui a oportunidade, viu? É um privilégio para nós da AgroRaça, na minha pessoa do Anderson, de estar aqui com vocês, dividindo conhecimento, né? O objetivo nosso, a nossa missão como empresa é justamente essa, viu, Divino Ronaldo? Contribuir com o desenvolvimento da pecuária nacional, né? Seja através de uma informação, seja através de um tratamento. A gente costuma dizer que aqui a gente não vende antibiótico, a gente vende a cura de uma doença. Falou bonito, falou bonito. Um abraço, meu amigo. Um abraço, tudo de bom, fique com Deus. Amém. Eu conversei com o Anderson Santos Galvão, médico veterinário, pós-graduado em gestão do agronegócio, gerente comercial da AgroRaça, um jovem entusiasta que fala com o coração, fala com a alma, e isso é maravilhoso. Quem ama o que faz, faz muito bem feito. E nós falamos a respeito do impacto causado pela doença respiratória bovina. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.